Olá a todos que me acompanham, eu estou aqui para falar dos meus palpites para o concurso 1136 da Loteca, a Loteria de Futebol da Caixa. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva aí no botão de se inscrever, ativa o sininho que tem aí do lado do botão, que dessa maneira você recebe todos os vídeos logo quando eles saem. Também considere deixar o seu joinha, o seu like aí no vídeo, caso você goste do conteúdo, que ajuda bastante, tudo isso é de graça e ajuda muito o canal a crescer. E se você gosta do meu canal e quer apoiar, tem aí o nome da conta, Pix e o QR Code na tela. Se você não tem como, apenas você assistindo o vídeo, deixando um comentário, curtindo, se inscrevendo, já ajuda muito. E vamos falar um pouco aí sobre os 14 jogos da Loteca 1136. Esses são os jogos do final de semana, que abre com Palmeiras e Cruzeiro no jogo 1. E eu já vou adiantar que eu acho que é um jogo mais complicado do que se esperava há um tempo atrás. Palmeiras, sem nenhuma surpresa, está no topo do Brasileirão. A gente está vendo aí a tela, está em segundo. Mas me surpreende a fase do Cruzeiro, que está em quinto. Se você lembrar, no começo do ano, ele não estava muito bem. Ele perdeu o Campeonato Mineiro para o Atlético. Na final, eu acho que até que ele perdeu os 2 jogos. Eu sei que de volta ele perdeu de 3-1, o jogo de volta da final. Em casa, o Palmeiras é um ótimo mandante, perdeu 2, e se eu não me engano, essas 2 foram na Arena Barueri, para o Atlético Paranaense e para o Inter, lá no começo do campeonato. Não me lembro quem foi o empate do Palmeiras em casa, mas se o Palmeiras jogar no Allianz, eu acho que vai fazer toda a diferença, e por isso eu vou apostar no Palmeiras para esse jogo da Loteca, mesmo achando muito complicado. Fica de olho nisso que eu te falei. Se o Palmeiras não jogar no Allianz por algum motivo de show ou qualquer coisa do tipo, eu acho interessante a gente buscar outro resultado. Eu concordo que a fase do Cruzeiro é muito acima da expectativa, me surpreendeu muito o começo de campeonato dele, mas eu ainda acho o Palmeiras melhor, principalmente se for no Allianz, vai fazer muita diferença. Até pela questão do gramado sintético também, né? O jogo 2 é Flamengo e Criciúma. Também acho que é interessante você olhar a questão do mando. Eu acredito que esse jogo vai ser no Maracanã. Mas, de qualquer maneira, o Criciúma tem uma grande vitória fora de casa, que foi lá no começo do campeonato, se você lembrar, foi 4-0 contra o Vasco. Depois ganhou outra contra o Criciúma. E o empate dele, se eu não estou enganado, foi contra o Galo. De resto, ele perdeu. Aliás, o Criciúma ganhou do Atlético Goianiense, né? Isso que eu quis dizer. E perdeu do Atlético Paranaense, normal. São Paulo também normal, e Vitória, essa acho que talvez foi a derrota que o Criciúma poderia ter conseguido, pelo menos um empate. De qualquer maneira, acho que o Flamengo é bem favorito para esse jogo, e também provavelmente eu vou postar seco. Eu acho, posso estar me enganando, posso estar sendo leviano, mas acho que esse jogo é mais para colocar duplo do que esse aqui, sabe? Principalmente se o Palmeiras jogar no Allianz, daí eu realmente acho muito difícil ele não ganhar esse jogo. São times em cenários, por exemplo, no seu estádio, que é muito complicado a gente acreditar em qualquer resultado que não seja a vitória dele, sabe? O Flamengo tem tropeçado e por isso eu acredito mais numa resultado que não seja a vitória do Flamengo nesse jogo. Por exemplo, perdeu do Fortaleza em casa, perdeu do Juventude aí na Arena da Neblina, né, o Alfredo Jaconi, e empatou também com o Cuiabá em casa. Então tem tropeçado e eu acho que pode ser mais um tropeço, mas concordo que o Flamengo é favorito. CRB e Ituano, eu vou manter minha opinião de todos os jogos do Ituano que eu vi na CRB, e a gente tem acertado bastante, viu? A gente acertou esse aqui na verdade, a gente acertou que o Ituano ia ganhar. Esse aqui, não me lembro se estava na Loteca, eu acho que não. Não me lembro, esse aqui a gente acertou também. Teve o jogo do Ituano e Paysandu, que foi 5-3 pro Paysandu, a gente acertou. Cara, a gente tá vendo que o Paysandu leva muito gol, ele levou 34 gols em 19 jogos, ou seja, quase 2 gols por jogo. E ele também faz muito gol, um por jogo, mas se você pensar que é um time que tá lá embaixo, você vai ver que os adversários têm bem menos gols que ele, né? 11, 15, 11, 13, sabe? Então é um time bem kamikaze. É interessante ver os jogos do Ituano, porque às vezes dá 2-0 de vantagem para outro time, ele não se dá por vencido. Só que eu vou manter a minha opinião. Tem algum time melhor do outro lado? Eu acho que o CRB é um pouco melhor, apesar de estar ali embaixo, como a gente está vendo. Ele tem 2 jogos a menos e ele joga em casa, então já é motivo suficiente para me fazer acreditar que o CRB ganha esse jogo, tá bom? Por isso eu vou
colocar nele e fica de olho. Eu acho muito interessante quem joga com mais dinheiro, coloca mais duplos e triplos, tem essa capacidade de botar mais dinheiro, tem mais confiança também. Eu acho que é um jogo bem interessante para buscar uma zebra. Acho que pouca gente vai acreditar no Ituano, mas fica o meu recado. O Ituano é um time que pode surpreender, cara, porque ele não se dá por vencido em nenhum momento. Ele realmente não tem jogo perdido para ele, até porque ele tá lá embaixo, então se perder de 2-0, 3-0 não faz nenhuma diferença, né? O importante é buscar o resultado. É bem diferente do Guarani, por exemplo, que é um time bem mais limitado, na minha opinião. Paysandu e Ponte, eu acho que também não vou inventar, e vou no Paysandu. Ele se recuperou, ele começou muito mal a Série B, né? Porque ele teve alguns jogos atrasados ali da Copa Verde. Agora acho que deu uma recuperada. Tá com 20, tá em 12º, mas se você pensar que ganhar já vai para 23 aqui, em quinto, sexto. Vamos ver como é que ele é em casa. Não é muito bom, mas pelo menos não perdeu, né? O que ajuda bastante. Ganhou do América e do Ceará, se não me engano. Isso. E fora, vamos ver como é que é a Ponte. Também é bem ruim. Sinceramente, não ganhou nenhuma, só empatou 4. É um cenário bem tranquilo, né? De ver de duplo fechado no Paysandu. E também, pelo que eu vi da Ponte, não surpreendeu muito esse ano. Botafogo e Inter. Vamos de momento também, né? O Botafogo é o líder, o Inter tá mal, sem técnico. Já vi comentarista esportivo, jornalista, cravando que o Roger ia pro Inter. Até agora não tá confirmado nada, né? Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, se o Roger vai mesmo pro Inter. Vou no Botafogo, acho que a fase é bem melhor. E acho que a campanha do Inter também fora de casa é bem ruim, se eu me lembro bem. Olha, bem melhor do que eu imaginava, na verdade. Perdeu do Vitória, ganhou do Cuiabá, ganhou do Grêmio, empatou com o Criciúma, empatou com o Fluminense. Esses dois jogos, últimos jogos, foi meio mais ou menos, né? Mas tudo bem. E o Botafogo em casa tem uma derrota contra o Bahia, empate com o Atlético Paranaense. Foi bem no final do jogo, né? Foi o último lance do jogo, esse empate. Ganhou do Fluminense, eu não vi esse jogo, eu não me lembro desse jogo. Ganhou do Bragantino e ganhou do Galo 3-0. Foi bem fácil esse jogo, cara. Será que a gente bota um duplo? Eu não quero botar dupla no Inter, eu acho que ele tá jogando bola pra isso também. Vamos pro jogo 6, Grêmio e Vitória. Acho que é interessante falar pra vocês, não tá aberto aqui, mas o jogo 6, Grêmio e Vitória, é domingo, 11 horas, que é aquele horário que sempre atrapalha, que sempre muda a logística, né? Vai ser no Centenário também, Caxias do Sul. O Grêmio não tá jogando no seu estádio, na arena. O que eu vi é que vai ser em agosto. Daqui um mês, mais ou menos, no jogo das oitavas da Libertadores, que ele vai voltar. Eu prefiro acreditar no Grêmio também. Acho que o Vitória é um adversário que vai fazer muita dificuldade pro Grêmio. Apesar de ser nesse horário do domingo das 11 horas, que acaba sendo muitas zebras, né? Inclusive é o segundo jogo seguido que o Grêmio joga, domingo 11 horas. Semana passada foi contra o Operário pela Copa do Brasil. É isso. Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro conseguiu ganhar uma em casa depois de muito tempo. Teve uma campanha bem ruim na Arena MRV esse ano. Segunda vitória só. A primeira tinha sido contra o Cruzeiro no Clássico. Não vem bem em casa, só que também do outro lado a gente tem o Vasco, que mesmo com 3 vitórias seguidas, não sei se dá pra confiar nele. Não empatou, só ganhou e perdeu fora. Ganhou do Inter e perdeu o resto. Eu vou ficar bem em cima do muro nesse jogo, eu vou esperar os jogos de hoje, principalmente do Vasco. Na verdade, amanhã o Vasco joga contra o Atlético Goianiense e o Galo joga com o Juventude hoje. Daqui a pouco esse jogo. Já tá acontecendo, na verdade. Então, já tá aqui, ó, se eu botar a live standings, já tá 0-0 esse jogo, já tá rolando. Eu vou ficar em cima do muro, cara, eu não consigo confiar nesse time do Vasco, na minha opinião. Essas 3 vitórias foram ótimas, o time jogou bem nos 3 jogos, só que não sei se vai continuar jogando bem, e eu também não sei se o Galo vai manter esse retrospecto do jogo contra o São Paulo, que teve muita reclamação da arbitragem também, eu não quero nem entrar nesse mérito. Vamos de empate seco por enquanto. Sabe como dizem, né? Empate é quem joga empate seco é porque não tem dinheiro para botar triplo. Então vamos deixar isso por enquanto. Bahia e Corinthians. Eu também vou pensar diferente, eu acho, porque a gente comentou até nesse último jogo da Loteca que tava esse Bahia e Cuiabá. Eu falei,
O Bahia, uma hora vai perder em casa, né? E ele não tinha perdido nenhuma, ele tinha ganhado todos os jogos em casa. E ele foi perder logo do Cuiabá. O Rogério Ceni reclamou muito do campo, do gramado da Fonte Nova. Acho que a reclamação faz sentido mesmo. Então, eu vou pensar o seguinte, eu acho que o Bahia é melhor, joga melhor que o Corinthians nesse momento. Mas como é a loteca, a gente precisa pensar em algum palpite fora da curva. Eu vou tentar pensar que o Corinthians vai ganhar e o Bahia vai sofrer a segunda derrota seguida em casa. Eu acho que o Bahia fez um jogo muito ruim. E eu vou ser bem sincero, esse jogo aqui, ele não jogou bem também. Se eu não estou enganado, o primeiro gol foi do Tassiano. Eu vou abrir aqui, vocês não estão vendo. Foi isso aí. Foi um gol que desviou, assim, no Tassiano e tal. Então... E o Juventude fora de casa joga muito mal, então eu tenho um pouco de dúvida sobre esse time do Bahia. Os últimos jogos que eu vi, pelo menos não achei grande coisa. Também perdeu do São Paulo, 3-1. O São Paulo jogou muito melhor que o Bahia, então eu prefiro acreditar que, quem sabe, pode rolar essa zebra nesse jogo. Mantendo a minha opinião, no jogo 9 entre Guarani e Goiás, a gente viu que o Guarani é o último colocado da Série B, está em último, 7 pontos. Nenhuma vitória tira ele dessa lanterna. Goiás já viveu momentos melhores, então eu acho que um duplo fechado no Guarani também fecha, porque eu não tenho dúvidas que o Guarani é uma equipe melhor que o Guarani. Só que fora de casa, como a gente está vendo, o retrospecto do Guarani é bem fraco, só uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Eu acho que empate Goiás fecha e é isso, sabe? Não confio o suficiente para apontar uma vitória seca do Goiás. Fortaleza, Atlético Goianiense, eu vou manter também o mesmo pensamento desse jogo 9. O Fortaleza é favorito, o Fortaleza é melhor que o Atlético Goianiense, eu não tenho dúvida. Mas eu vou colocar um empate também, porque eu sei que o Fortaleza empata bastante em casa, a gente vai ver. 3 empates e 5 vitórias. Só vitórias nos últimos 5 jogos. Empatou 3 jogos em sequência, acho que foi contra Cruzeiro, Botafogo... E eu não me lembro, acho que Atlético Mineiro foi outro empate do Fortaleza em casa. Os 3 empates foram 1-1. Também empatou com o Vasco na Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético pode vir como uma surpresa nesse jogo, empatar também. Apesar de que, como eu falei, Fortaleza é bem melhor e é favorito para esse jogo. Juventude e São Paulo, eu tenho quase certeza que esse jogo, além desse que está 0-0 e... tá rolando agora Juventude e Galo, que tá rolando em Brasília. Juventude e São Paulo também vai ser em Brasília. O Juventude vendeu o mando desses 2 jogos por R$2 milhões. Escolhas da direção, né? Não tenho nada a ver com isso. Eu não faria isso, mas de qualquer maneira... Fazer o quê? Eu acho um desperdício o time vender assim o mando, mesmo que por dinheiro. E sinceramente não sei se 2 milhões é tanto assim pro Juventude, mas... Fica aí o recado. Juventude São Paulo, até onde eu sei, vai ser disputado em Brasília, no Mané Garrincha, o que muda totalmente o cenário do jogo, porque se você ver aqui em casa, o Juventude é um ótimo mandante, só que ele não vai jogar em casa, em tese, né? Então muda para mim o parâmetro, vira praticamente um campo neutro, ou até mais a favor de São Paulo, porque Brasília tem torcedores de todos os times grandes, e São Paulo não vai ser diferente. Certeza que a torcida do São Paulo vai encher o estádio lá, o Mané Garrincha, que é gigante, inclusive. E eu prefiro acreditar no São Paulo por conta disso. Bragantino e Atlético Paranaense no jogo 12. É um cenário que, como sempre, aparece o jogo do Bragantino. Eu sempre falo a mesma coisa. É muito difícil confiar nesse time. Também acho que a mesma coisa pode ser dita do Atlético Paranaense. É um time bem estável no momento. Contratou o técnico, aquele uruguaio que me foge o nome agora, mas foi assistente do Nicolás Larcamón, do Cruzeiro e também no time do Ronaldo, Rayo Vallecano, da Espanha. Então, é uma aposta, né? Não dá pra dizer muito sobre o Atlético Paranaense ainda. Eu acho que o Atlético é um pouquinho melhor, mas fora de casa eu não daria toda essa vantagem. Vamos no empate seco também. Bem complicado de se apostar, bem complicado de fazer qualquer previsão desse jogo. Botafogo de Ribeirão e Brusque, pela Série B. O Brusque tem 1 milhão de empates. Empatou mais uma na última rodada. Deixa eu ver aqui, esse é fora. O Brusque acho que tem... eu ia falar, o Brusque tem 5 empates seguidos, cara, inacreditável. Esse aqui tava na loteca, esse jogo contra a Chapecoense. A Caixa, que não é boba nem nada, sabe que time que empata é ruim de apostar e colocou mais um jogo do Brusque. Olha,
Não foi tão bem no estadual também. Acho que chegou na final, mas perdeu pro Criciúma, o Brusque. E Botafogo também não tá muito melhor, em 16º. Vamos ver em casa. Mas imagino que empata bastante em casa. Tem mais empate do que vitória ou derrota em casa, o Botafogo. Imagino que o Brusque fora seja parecido. Só empata ou perde. Dá um empate seco por enquanto também. Bem difícil esse jogo. Quem tem dinheiro vai colocar triplo nisso aqui. Cuiabá e Fluminense. É interessante porque assim, o Cuiabá joga muito mal em casa, né? A gente vai buscar aqui e vai ver que isso é verdade. Cuiabá, olha só, ele é o segundo pior mandante. Só ganhou uma do Fortaleza lá depois da Copa do Nordeste, fez 5-0. Depois só perdeu e empatou. Por incrível que pareça, o Cuiabá joga melhor fora. E o Fluminense não joga nada em casa nem fora, né? Cara, é um jeito de empate seco. Eu acho que eu vou de empate seco no momento também. Cara, desculpa o torcedor do Fluminense, mas acho que se eu fosse colocar um duplo nesse jogo, eu iria no Cuiabá, tá? Porque o Fluminense tá jogando bem mal. Todos os jogos que eu vejo são muito ruins do Fluminense. Então, é isso. Esses foram os meus palpites, minhas primeiras palpites, ideias para o concurso 1136 da Loteca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, seu joinha se você gostou. Se inscreva também no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações aí, que ajuda bastante. Muito obrigado a quem apoiou o canal pelo Pix. A gente volta aí quinta-feira para falar um pouco mais desse concurso, pessoal. E até lá. E tchau. Resolvi o problema do som, né? Que também ficou baixo nos últimos 2 vídeos. Mas é isso. Até lá e tchau.